Sejam bem aceitas as palavras de minha boca, o meditar do meu coração, perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Antes aqui eu já estava falando, né? Hoje é o dia que a gente tem leituras longas, né? Então a gente vai ter que ter muito assunto aí para trabalhar, mas vamos tentar condensar aqui para a gente também não ficar o resto da quaresma toda só nesse texto. Mas uma coisa que é interessante quando a gente olha os textos de hoje é começar a colocar na nossa mente, começar a se colocar na situação dos textos, né? E se comparar. Aliás, o próprio apóstolo Paulo faz isso um pouquinho já na carta aos Romanos, mas vamos chegar lá. A gente começa com um texto do Êxodo, que eu acho que é um texto fantástico para a gente pensar. Assim, a gente deveria... É um texto que a gente pode pedir até para a Marcele depois tatuar para a gente sempre está lendo. Porque é um texto que, se a gente for olhar, a gente vê o tempo todo acontecendo isso, né? O povo estava lá sofrendo, escravidão, aquela coisa toda. Aí vai, Deus liberta. E depois que Deus liberta, o que acontece? O povo fica feliz? Não. Começa a reclamar, começa a perturbar. Moisés vai ali numa situação até de ingratidão bem grande e, poxa, mas aí reclama que não tem carne, que não tem isso, que não tem aquilo, que lá no Egito pelo menos tinha cebola, lá no Egito pelo menos tinha não sei o quê, né? Apareceu o problema, pronto, né? Só quando viu que a liberdade ela também exige seus sacrifícios, também exige um compromisso maior, exige enfrentar de frente, né? Enfrentar mesmo os desertos. Aí, só, poxa, pensando bem, não estava nem tão ruim assim antes, né? E aí começa a perturbar lá o pobre do Moisés, que teve aí um trabalho árduo, né? Se a gente for ler o livro de Êxodo todo, coitado, o tempo todo Moisés se descabelando lá, Deus, o que eu faço? Que o pessoal não está em cima de mim, até fala assim, o pessoal já quer me apedrejar, já nessa... Então, assim, complicado. E a gente sabe que muitas vezes na vida a gente passa essa situação, às vezes a gente vai estar nessa situação de Moisés, mas às vezes a gente vai estar também na situação do povo, né? Às vezes a gente vai estar vendo as coisas acontecerem, vendo as bênçãos chegarem, mas aí tem alguma dificuldadezinha, alguma coisa, nem como a gente queria, né? Não estava faltando comida para o povo, mas não tinha cebola lá do Egito, não tinha a carne que eles queriam lá, não tinha... não, aí não pode, não dá, tá horrível, né? E ali vai aquela coisa toda. Situações que se repetem o tempo todo na nossa vida, na vida de outras pessoas. É um alerta para a gente também estar vendo está prestando atenção às bênçãos de Deus na nossa vida, está prestando atenção a tudo. É claro, a gente tem dificuldades, nem tudo é como a gente sonha, nem tudo é como a gente quer, mas ainda assim tem coisa acontecendo, aquelas bênçãos ali, a gente vai ser grato por elas. O que não é tão legal, a gente vai pensando as formas de trabalhando e mudando, né? A gente está no período da quaresma, um período de mudança, né? De transformação. E é esse o momento. O Salmo vai fazer uma menção a isso, né? Falar dos pais que tentaram lá no deserto a Deus. E a gente chega no apóstolo Paulo, lá na carta dele aos Romanos. E ele está contando, remetendo, né, a própria crucificação. Remetendo a esse ato de Deus que é tão amoroso que Cristo se sacrifica por nós, mesmo quando nós ainda éramos, e nós toda a humanidade, mas nós também individualmente,
mesmo que a gente não seja lá grandes coisas, às vezes, né? Desde que às vezes a gente esteja bem rebelde, a gente esteja bem ruim, e a gente sabe que Deus, quando ama a humanidade toda, por incrível que pareça, tem gente que a gente tem até dúvida, mas pior que Deus ama aquela pessoa, rapaz. Né? A gente tem uma dificuldade enorme de entender isso, mas é verdade. E nessa situação, você fala, pior coisa do amar ao próximo é o próximo, é difícil amar o próximo. Tem alguns que são fáceis, né, tranquilo, mas tem gente que a pessoa faz questão de desafiar a amar ele, né? É o modo hard ali, então é complicado. E aí ele faz a gente se colocar nessa situação, porque quando a gente se coloca nessa situação, a gente consegue entender os planos de Deus. Ele fala assim, talvez para uma pessoa maravilhosa, alguém se arriscaria, alguém se sacrificaria, né? Beleza. Mas por aquela pessoa mais enjoadinha, aquela pessoa mais complicada, já dá uma preguiça no mínimo, né? Da gente pensar nisso, mas Cristo ainda assim fez isso. Então isso é o sinal do tamanho do amor de Deus por nós. Né? A gente falou até no outro domingo, a grande poesia, a grande beleza do cristianismo está nisso. A crucificação de Jesus é justamente lembrar esse amor extremado de Deus pela humanidade como um todo. Né? Um amor que é tão grande que abraça aquele que a gente mesmo faz questão de não abraçar. Então, apesar de tudo, é um ótimo sinal, né? A gente pensa assim, poxa, eu tenho que amar aquela pessoa, mas aí pensa assim, bom, né? Se até aquela pessoa é amada por Deus, já fica um pouco mais tranquilo, né? Minha situação, tá menos ruim, né? E chegamos no Evangelho. O Evangelho já começa, e é sempre bom a gente situar, né? Jesus encontrando lá a mulher samaritana. Vale sempre lembrar que os samaritanos e os judeus se odiavam. Eram irmãos e se odiavam, que é o pior, né? Briga de família não, a gente é que fica mais feia a situação. Briga de desconhecido não ter se encarar mesmo, então depois cai cada um pro seu lado, acabou. Agora briga dentro de família é um arranca-rabo, é uma coisa complicada. Briga de foice, é um negócio feio. E ali eles eram um povo só, né? Lá o povo de Israel, brigaram entre eles e separaram, né? O pessoal do norte, samaritanos, pessoal do sul, os judeus. E começaram a briga feia lá, e aí tudo vira motivo para briga, né? Não, um falava só pode adorar Deus lá em Jerusalém, no templo, lá outro, não, é lá no monte, lá no norte, não sei o que, tudo vira motivo para briga. E aí Jesus chega lá, pega a mulher lá trabalhando, tranquilo, e pede água para ela. E a mulher já toma um susto, assim, um homem, ainda judeu, assim, chegando do nada, né, por causa do povo inimigo. Se hoje em dia a gente sabe que é muito complicado às vezes, né? E olha que a gente com a nossa cultura latina, a gente é muito mais tranquilo, todo mundo se abraça, todo mundo é muito mais tranquilo. Mas a gente sabe, por exemplo, que o pessoal lá no Oriente Médio, lá na terra onde Jesus viveu, até hoje, assim, não tem muito esse contato homem com mulher, né? Os homens são muito afetuosos entre si, andam de mão dada na rua, se abraçam, tá? As mulheres entre si, mas homem e mulher, meio que cada um no seu canto, né? Em muitos lugares não tem esse contato todo. Aí tá Jesus, um homem, sozinho, ainda mais naquele tempo, já chegando nela. Ainda o cara de um povo inimigo, aquela coisa, todo mundo já ficou meio estranho, né? Até os discípulos tomaram um susto quando viram aquilo lá. E ele vai conversando com a mulher, vai falando da situação, ela relembra a briga entre os dois povos. E aí Jesus mostra,
né? Como os planos de Deus, a vontade de Deus, o que agrada a Deus, vai para muito além das nossas concepções humanas, das nossas picuinhas humanas, nossas briguinhas, das nossas confusões. Porque até hoje é assim, até hoje. Seja no meio de igreja, que aí briga, separa, aí um fica às vezes uma fofocada, seja na família, seja onde for. E aí ele fala, olha, tá legal, tem essa briga, mas assim, na verdade, faz, né? O que importa mesmo para Deus, a adoração que Deus quer é em espírito e em verdade. É uma adoração mais profunda. Por isso que até, assim, eu entendo quando a gente fala no aspecto histórico, porque, né, a nossa religião vem de alguma forma lá do judaísmo e tal, mas, por exemplo, quando as pessoas falam em Jerusalém, Cidade Santa, para a gente não faz muito sentido isso. Né? Jerusalém é só mais uma cidade e que de vez em quando tem uns malucos lá estourando bomba. Né? É legal um contexto histórico, poder ver, nossa, que maneiro. Mas sim, a gente como cristãos, para a gente, em qualquer lugar é o lugar com a presença de Deus. Se a gente estiver com Ele em espírito e em verdade. Se a gente se propuser, se a gente sinceramente se colocar nessa relação com Deus, aí tanto faz, né? Não precisa. Aí pode ser em Belford Roxo ou em Jerusalém, dá na mesma. Né? Para a gente está tudo igual. Então, a gente precisa buscar ter essa relação com Deus mais profunda, para muito além dos nossos preconceitos humanos, dos nossos próprios gostos, né? A gente tem que separar o que a gente gosta. E tudo bem, a gente pode ter seus gostos, pode ter suas preferências, a gente pode ter a nossa cultura, mas o que é essencial para Deus? E aí só nisso a gente já evita tanta confusão na nossa vida. E aí vem um outro ponto interessante. Vendo esse agir de Deus em Cristo ali, esse ensinamento que Ele deu para ela vai e conta às pessoas. Contar é o primeiro, é pelo ouvido, é por ouvir, é que geralmente as pessoas têm o primeiro contato com o Evangelho. E aí, por isso que inclusive é necessário a gente não negligenciar essa parte do evangelismo, essa parte da gente falar com as pessoas. Não precisa ser o chato que vai bater na porta dos outros 7 horas da manhã para perturbar, não. Mas tem hora que você pode chegar, tem hora que você pode falar sobre, né? Mas aquelas pessoas, embora no início tenham ouvido e saber mais, né? Elas ficaram pela experiência que elas tiveram com Cristo, pelo que elas mesmas viram, vivenciaram. Por isso que é importante também que para a gente, para a nossa própria fé e para as pessoas com quem a gente tem contato, a gente deva sempre estar, no nosso caso, buscando, e no caso dos outros, incentivando, que essas pessoas busquem uma experiência real com Deus. Busquem ter um momento de discernir a ação de Deus nas suas vidas. Busquem sentir Deus realmente. Porque aquela fé do ouvir falar, foi na igreja, legal, cantou, leu, bacana, isso só não sustenta. Isso é a parte de um todo. Então, a pessoa ela deve estar buscando ter o seu contato com Deus mais próximo, mais profundo, experienciar Deus. E vivenciar Deus não é nada daquilo que às vezes, né, tem gente que acha que é filme do X-Men, né, vai ganhar um superpoder, vai acontecer uma coisa assim milagrosa, não. Até pode acontecer, não sou
total, não sou uma pessoa tão cética quanto pareço, mas pode até acontecer. A gente já sabe que acontecem milagres, etc. Mas não é isso que é o importante. Não é isso o que é realmente experimentar Deus. Mas é conseguir perceber, buscar discernir que o tempo todo Ele está conosco, o tempo todo o amor dele nos acompanha, o tempo todo Ele está falando com a gente. E falando com a gente das formas mais inusitadas. Por algumas situações, por algumas pessoas, até por pessoas que a gente não tem afinidade nenhuma, mas Deus gosta de fazer umas brincadeiras, e às vezes é essa pessoa mesmo que Ele usa, né? Quem tem dúvidas que Deus gosta de pregar umas peças, é só pegar o livro de Jonas para ler. É o tempo todo Ele pregando umas peças em Jonas para acordar para a vida. Era um livro, até algumas pessoas falam, a história toda é um Deus brincalhão e um profeta mal-humorado. E Deus dando umas cutucadas ali para ele acordar para a vida. Na nossa vida a gente também precisa buscar isso, buscar discernir quando Deus está falando com a gente, quando Deus está ali na nossa proximidade, quando Deus está o tempo todo agindo. E aí a gente vai começar a perceber que de repente ao sair do Egito a gente não conseguiu carregar a cebola, não conseguiu carregar aquela carne que queria, mas a gente recebeu um dom muito maior, recebeu uma bênção muito maior, que foi a liberdade, com seus desafios, né? Que é a responsabilidade. No deserto a gente tem que caçar água, caçar comida, dar um trabalho, né? O sol é quente, né? Mas no final das contas vale a pena. A gente precisa, por isso que é muito importante a gente estar sempre de olho na nossa saúde espiritual também. Tentar, até em casa, ter uma prática de oração. Para orar para Deus não precisa saber falar bonito, não precisa pegar essas orações do Locke aí, que super bacanas ali, né? Com toda uma poesia, né? Parece o Michel Temer falando. Não é nada disso que a gente precisa. A gente precisa ter só esse contato com Deus. Falar de coração, buscar ouvir. Ter um momento de silêncio, de tentar buscar ouvir Deus dentro do nosso coração, ouvir a resposta, que também a gente muitas vezes fala muito para Deus, mas a gente não para ouvir o que Ele está querendo nos falar, não para perceber os sinais que Ele está nos apontando. E aí a gente fica muitas vezes... Sabe aquela pessoa que perdeu a chave de casa, que está desesperada procurando? A chave está aqui na cara dela. A carteira está aqui, ela está desesperada, está revirando a casa toda, está gritando, está chorando, está desesperada e o negócio está ali. Aí quando ela para, quando ela desiste, alguém fala, está aqui. É isso. A nossa relação com Deus muitas vezes é assim, a gente fala, a gente está com problema, está na angústia, está perdido, a gente reclama com Deus, pede, e aí estava ali na nossa cara o tempo todo e a gente fica até com aquela vergonha, meu Deus, não acredito, estava aqui. Mas é isso. Então, que a gente busque também na nossa vida, diariamente, tentar ter uma rotina de oração, ter uma rotina de escuta Deus. Pode também pegar uma passagem da Bíblia, pegar um texto legal, tem uns sementes, né? Enfim, bastante coisa. Pegue, leia, coisas boas, se alimente de coisas boas, né? E aí o resultado vai ser bom, vai ser realmente sólido. E aí a gente vai poder realmente estar adorando a Deus em espírito e verdade.
que isso é o mais valioso do que qualquer lugar santo, do que qualquer lugar histórico. É no nosso coração que a coisa acontece. É o nosso coração que é o lugar em que Deus trabalha. E aqui, na congregação, na igreja, a gente vem para se encontrar, para poder partilhar o que está nos nossos corações, né? E aí, em união, Deus vai trabalhando também junto, nos corações de cada um de nós. E a gente vai progredindo, vai avançando, vai continuando. E aí vai atravessando o deserto e vai ficando cada vez um passinho mais perto da terra prometida. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, para que possamos ter cada vez mais intimidade com Ele, cada vez mais discernimento da presença e do amor dele nas nossas vidas. Amém.